Boa tarde, irmãos. Seguimos aqui na nossa EBD, após uma lição sobre a identidade e uma lição sobre a soberania de Deus. Caminhamos agora para uma lição a respeito da prioridade da graça. Entretanto, dentro desse tema da prioridade da graça, que é o capítulo 2 do livro O Cristão Presbiteriano do Sean Michael Lucas, nós abordaremos um tema específico que é os 5 pontos do calvinismo. Como nós já vimos, a nossa identidade, tanto no plano individual quanto coletivo, pode ser vista como formada pela confluência de três grandes grupos: as nossas convicções, as nossas práticas e as nossas histórias. Quando nós falamos das nossas convicções enquanto igreja presbiteriana, nós vemos que elas estão assentadas nos princípios fundamentais da palavra, que são a soberania de Deus, a prioridade da graça, o pacto da graça, a natureza da igreja e os sacramentos. Nós já abordamos a questão da soberania de Deus e hoje partimos para a prioridade da graça, ou melhor ainda, um aspecto específico da graça, que é a graça salvífica, e abordando isso através dos 5 pontos do calvinismo. Uma vez que isso será tratado na próxima aula, não é nosso objetivo ir muito a fundo aqui nessa relação entre a prioridade da graça e a soberania de Deus. Entretanto, a gente pode ver que a graça é uma decorrência natural de Deus ser rei e soberano sobre tudo. Afinal, se Deus é soberano sobre a criação, decorre daí que tudo que nós recebemos em termos criacionais é graça criacional. Se Deus é soberano sobre cada esfera da vida, da criação, mantendo e governando sobre essa criação, tudo que se recebe daí é graça comum. E uma vez que Deus é soberano sobre a nossa própria salvação, decorre daí que tudo que nós recebemos em termos salvíficos é graça específica. Porém, quando vamos para essa área da soberania de Deus, alguns potenciais problemas podem aparecer. Um deles expresso na pergunta: como Deus pode ser soberano sobre tudo e os seres humanos ainda terem livre-arbítrio ou livre agência? Ou seja, questões envolvendo a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e como essas duas áreas coadunam. Ou seja, nós teríamos aqui o que se denomina na filosofia, na teologia, no direito e em outros campos de conhecimento como antinomias ou antinômios aparentes. Teríamos um caso desse. Antinomia seria uma afirmação simultânea de duas proposições verdadeiras, porém contraditórias ou aparentemente contraditórias entre si. No caso, soberania de Deus, responsabilidade humana. Essa antinomia seria aparente quando ela é solucionável através da aplicação de metacritérios, critérios cronológicos, da especificidade, enfim, critérios como, nesse caso, a eternidade, ou seja, coisas que nos foi dado entender que não se pode negar uma delas. A Bíblia afirma claramente a responsabilidade humana e afirma claramente a soberania de Deus, mas que só vamos entender completamente na eternidade. Então, é a figura mais clara para nós entendermos o que seria uma antinomia aparente seria a da via férrea, né? Quando você vê ali um trem passando na via férrea, se você for lá e ficar em cima de um batente, você vai ver que essa via é constituída de dois trilhos que caminham paralelos, nunca se cruzam, e do qual o trem depende, ele depende dos dois, você não pode tirar um dos dois, senão o trem não vai conseguir andar, e que elas só se encontram no infinito, né? Se você olhar para os trilhos de um trem, né, seja por um efeito óptico, você vai ver esses trilhos se encontrando só lá na frente. E a gente pode aplicar a mesma ideia aqui, né, para entender o que seria uma antinomia aparente. Então, na palavra, a gente tem tudo aquilo que é suficiente para a glória de Deus, para a salvação, para a fé, para a vida, mas a palavra ela nos propõe a ser exaustiva, né, em termos de nos revelar tudo, né, tanto que se formos lá para Deuteronômio 29, vai afirmar claramente que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós para que nós as cumpramos, né? Então, por isso que surgem esses problemas, né? Entretanto, a palavra ela permite que se faça deduções a partir daquilo que ela nos revela, né? Então, nós podemos deduzir, por exemplo, que existe uma trindade, que Deus é um que se manifesta em três pessoas. Agora,
como esse relacionamento se dá exatamente, né, em todas as situações, nos casos concretos, muitas vezes é difícil para nós concebermos, né? A questão da coexistência das naturezas de Cristo, né? A natureza humana e a natureza divina, duas naturezas que não se misturam, que não se sobrepõem, nem a humana sobre a divina, nem a divina sobre a humana, e de forma que Cristo, por exemplo, tinha fome, tinha sede, se cansava, morreu na cruz, mas ao mesmo tempo era Deus, né? Muitas vezes nós não entendemos como é que isso se dá no aspecto concreto ali. A questão da soberania de Deus e da existência do mal, chamado problema do mal, para o qual houveram várias respostas, teodiceias ao longo da história, né? E essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, mais especificamente no que trataremos aqui, na questão da salvação. Então, nosso objetivo agora é dar um breve histórico dessa discussão, né, ao longo da história da igreja e mostrando que, embora seja uma antinomia aparente, né, e a gente não tenha respostas para todos os pontos envolvendo essa discussão, não é um assunto teórico, né, não é mero entretenimento intelectual, mas é um assunto que tem consequências muito práticas, né, e necessárias para a nossa vida diante de Deus, para a nossa vida enquanto indivíduos, né, enquanto igreja. E é um assunto para o qual a Bíblia, embora não seja exaustiva, ela traz bastante material sobre o assunto, de forma que a gente pode derivar algumas conclusões, né? E tanto é verdade que é um assunto prático, que desde o início da igreja ele levantou discussões acaloradas em cima dele, né? Justamente se fosse algo que não fosse necessário, né? Isso não teria acontecido, né? E isso já começa desde o século I na igreja, justamente por textos que parecem trazer esses antinômios, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? No mesmo, às vezes no mesmo versículo, né? E que não foi esclarecido completamente, né? Então, por exemplo, a gente tem em Atos 2, nos versículos 22 e 23, um discurso de Pedro diante dos israelitas ali, né? E ele vai dizer: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Então ele fala aqui da morte de Cristo como determinada desígnio e presciência de Deus, soberania de Deus, mas ao mesmo tempo responsabilidade humana, porque ele fala, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Também em Filipenses a gente vai encontrar essas duas ideias presentes, né? Lá no capítulo 2, versículos 12 e 13, né? Que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então a gente tem aqui a responsabilidade de desenvolver a salvação, mas por outro lado, o fato de que é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, né? Então a soberania de Deus, né? E a partir desses aparentes antinômios, né, é que a gente vai ter essa discussão acalorada, chegando a um ponto ali no século IV, onde vai surgir um líder da igreja ali, que é Pelágio, né, muito estudado, e que vai procurar resolver esse conflito por um caminho diferente, né, negando que esse pecado seja um pecado transmitido por geração ordinária. Ele vai afirmar o contrário, ele vai afirmar que o pecado só afetou Adão, né, o pecado ali da queda, e que os filhos, portanto, nasceram com a natureza neutra, livres para pecar ou não, né, então eles tinham um livre-arbítrio, e que as pessoas continuaram pecando porque elas aprendem com seus pais, né, então é um pecado que se transmite por um processo de sociabilização, né, e não porque as pessoas nasceram pecadoras, né, porque elas são pecadoras intrinsecamente. E aí vai se levantar Agostinho,
né, que é bispo em Hipona, que também era alguém versado em filosofia, muito erudito, tinha vivido uma vida muito devassa, mas se converte e chega a esse ponto. E aí ele vai justamente combater as ideias de Pelágio, reafirmando que não, que o pecado não afetou só Adão, né, mas toda a sua descendência, né, todo o gênero humano, né, que já nasce em pecado a partir de então, pecado esse que é transmitido por geração ordinária, né, de pai para filho, não só por um processo de sociabilização, né? E essa discussão, quem ganhou foi Agostinho, né? Inclusive Pelágio é declarado herege na igreja, até o ponto que surge, depois de um tempo, o semi-pelagianismo, que foi uma tentativa de conciliar, fazer um meio campo entre as duas ideias, né? E que marcou a Igreja Católica medieval, né? Então, se afirmou no semi-pelagianismo que tudo bem, o homem nasce em pecado, mas não a tal ponto que ele perde o livre-arbítrio, né? Então, seria a ideia da qual se herdou, por exemplo, hoje no catolicismo, a ideia de que tudo bem, você é salvo pela graça, mas você coopera para com essa graça através das suas obras, né? Então a Igreja Católica crê dessa forma hoje, né? E esse semi-pelagianismo acabou se tornando, né, a ideia prevalecente dentro da Igreja Católica, embora na época da Reforma tenha se levantado Lutero, né, com uma visão diferente, e do outro lado, né, sempre tem essa polarização, Erasmo de Roterdã, que sendo católico e querendo que a Igreja Católica fosse reformada, né, então ele era um católico, mas ao mesmo tempo era um entusiasta do movimento da reforma, ele começa a se perguntar se realmente as ideias de Agostinho estavam corretas e se não se deveria voltar às ideias de Pelágio, né? E aí ele é combatido por Lutero, inclusive Lutero escreve um livro chamado De Servo Arbítrio, né? O arbítrio escravo, né? Demonstrando que nós não temos livre-arbítrio, né? Depois disso vem Calvino, que, embora Lutero seja o trator da reforma, né, aquele que foi abrindo caminho para todos os reformadores ali, e tenha começado até na parte teórica, mas quem de fato deu corpo à reforma, o corpo em termos do seu pensamento ali, foi Calvino, né, que com 25 anos de idade escreve as Institutas, então alguém que realmente foi preparado por Deus, né, para assumir esse posto, ele vai mais uma vez reafirmar, né, as ideias de Agostinho e dizer que não, que o homem não tem livre-arbítrio desde a queda, né, e que o pecado é transmitido por geração ordinária, né, sendo que só Deus pode salvar o homem, não o homem por si próprio, né? E aí, algum tempo depois, surge Jacó Arminio, que dava aula na Holanda e não concordava com as ideias de Calvino, né? E embora ele não concordasse com isso e desse aulas no sentido contrário ali, ele nunca chegou a fazer uma proposta oficial para a Igreja da Holanda, né? Entretanto, depois da sua morte, os seus alunos, né, chamados de remonstrantes, justamente porque apresentam um documento em oposição às ideias calvinistas, né? Eles apresentam os 5 pontos, né, negando o calvinismo ali para a igreja holandesa, e a partir daí é formado um sínodo, né, o sínodo de Dort, que se reúne de 1608 a 1619, né, em várias reuniões, mais de 100 reuniões, para discutir a questão. E os pontos que eles afirmavam era que a depravação era parcial, né, que não existia uma depravação total, né, e que, portanto, havia sim o livre-arbítrio, né, ou seja, uma ideia semi-pelagiana. Eles reafirmavam a predestinação como uma ideia igual à presciência, ou seja, Deus ele não elege ninguém, ele simplesmente sabe que lá na frente tal pessoa vai seguir a ele, e é nesse sentido que a Bíblia fala de predestinação, não no sentido de que ele escolhe ninguém. Eles também vão afirmar a expiação universal, ou seja, a ideia de que Cristo morreu por todos,
a ideia da graça resistível, né? Uma vez que Cristo morreu por todos, mas nem todos se convertem, então é porque você pode resistir à graça de Deus. E eles vão afirmar a perda da salvação como possível, né? A possível queda da graça, né? Aquela ideia de que hoje eu sou salvo, amanhã eu posso deixar de ser, né? Ideias essas todas que ficaram conhecidas como as ideias arminianas, né? Ideias decorrentes de Armínio, embora não tenham sido propostas por Armínio, né? E aí, depois de todas essas reuniões, o sínodo acabou contestando todos os pontos dos remonstrantes, né? E reafirmando as ideias calvinistas no que ficou conhecido como tulip. Na verdade, essa construção dessa forma foi ser desenvolvida depois, lá para o século XVIII, né, por um professor, como forma de guardar mais fácil as ideias que tinham sido originadas desse sínodo, mas que organizados em inglês dessa forma e acabam dando esse acrônimo TULIP, que lembra as tulipas, que são as flores ali da Holanda, né? Coisas que a gente vai ver melhor nos próximos slides. Primeira coisa que a gente vê é que esse nome, 5 pontos do calvinismo, não é um nome muito bom. Primeiro porque Calvino nunca chamou essa compreensão da palavra de calvinismo. Seria algo muito egocêntrico, né? Chamar assim. Ele, na verdade, chamou de doutrinas da graça, né? Esse é o nome mais conhecido, né? Justamente por ver a graça permeando todos os outros pontos, né? A partir daquela visão de que Deus é soberano e que, portanto, tudo que nós recebemos dele é fruto dessa graça, né? Além disso, o calvinismo não está resumido nesses 5 pontos. Na verdade, o calvinismo, as doutrinas da graça, versar sobre diversos assuntos, da totalidade da vida humana, né? Na verdade, se a gente for pegar as doutrinas da graça, dentro delas você vai ter a soteriologia, que é o estudo da salvação, né? Soter, salvação, logia, logos, estudo. Né? E dentro da soteriologia você vai ter os 5 pontos do calvinismo. Né? Então eles vão tratar especificamente da questão da salvação sobre a perspectiva calvinista, né? E embora eles toquem outros temas, né, de outras áreas, esse é o ponto principal, assim, né? E além disso, essa organização em 5 pontos não é de Calvino, né? Como a gente viu pela historinha, foi uma resposta dada no Sínodo de Dort aos seguidores de Armínio, isso quase 100 anos depois de Calvino, né? Então, assim, não foi, não partiu, nem essa construção partiu de Calvino, né? Eles estão separados ali por quase 100 anos. Entretanto, as coisas são mantidas dessa forma, né? Porque reflete bem a teologia de Calvino, né? E por isso continua tendo a sua validade e sendo estudado, né? Mas desde que a gente compreenda esses pontos aí em relação ao nome. Qual que é o primeiro ponto, então, dos 5 pontos do calvinismo, né, do TULIP? Bom, seria total depravação ou depravação total, né, também é chamado assim, né, sendo que depravação vai se referir a essa pecaminosidade e impiedade intrínseca ao ser humano desde a sua queda, né, desde a queda em Adão, na verdade. Né. Uma vez que Adão cai, toda a humanidade passa a ser marcada por esse pecado, né, uma vez que ele era o nosso representante. E a partir de então, esse pecado se reproduz não por um processo de sociabilização, mas por geração ordinária, de forma que desde o nascimento nós somos maus já, né? E a gente vê isso bem claro em criança, né? Fica testando os pais, desde a mais tenra idade a criança já faz coisas ruins, né? Quando a gente fala de total aí, na ideia de que essa queda, esse pecado, né, afetou todas as faculdades de todos os homens, né, embora nem sempre com toda a intensidade. Né, ou seja, todas as nossas faculdades, o nosso centro da vontade, das escolhas, né, das emoções, dos sentimentos, dos juízos, né, tudo isso foi afetado, né? E em todos os homens isso foi afetado, né? Homem aqui, estou falando gênero humano, né? Homem e mulher.
embora nem sempre com toda a intensidade, porque existem pecados que vão uns contra os outros, né? Então, alguém que tem o pecado da gula não vai ter o pecado da idolatria do corpo, né? Então, nesse sentido de que não vai ser com toda a intensidade, embora o suficiente para a gente não ter mais o livre-arbítrio, né? Ou não ter a capacidade de se achegar a Deus pelos nossos próprios meios, né? Então, a ideia de que o pecado afetou de tal maneira o ser humano que ele não tem mais esse livre-arbítrio, né? Quando a gente fala de arbítrio, né, a gente lembra lógico da ideia de árbitro, né, que está ligado, né? Seria livre-arbítrio seria aquele juiz, né, que não está compromissado com nenhum dos dois lados ali no campo de futebol, né? Que aí ele está livre para escolher apitar ali, escolher as faltas que quer marcar, da forma que quer marcar, de acordo com critérios justos, né? É, já no nosso caso, nós não temos esse livre-arbítrio, porque embora nós tenhamos conservado em nós a capacidade de escolher, o nosso árbitro interno, né, nosso arbítrio, ele não é livre de compromissos, é como se ele já tivesse assumido um compromisso com um dos dois times ali, né, que é o time do mal, né, ele é inclinado para o mal, nosso coração é inclinado para o mal. Então a gente pode até escolher, mas a gente sempre vai escolher na nossa condição natural, de acordo com o mal para o qual o nosso coração já está inclinado, né? Então não é uma escolha de fato, já que você está sempre inclinado para um lado, é como se fosse aquele carro que está desalinhado ali, né? E você solta o volante e ele vai indo sempre para o mesmo lado, né? E por conta disso, né? Por conta de que existe uma escolha, embora ela seja uma escolha que segue um coração ruim, é que o pecador continua responsável pelo seu pecado, né? Então ele é como aquele devedor insolvente, né? Ou seja, ele não é, ele pode até dever e não ter condições de pagar essa dívida, mas o fato dele não ter condições de pagar não significa que ele não deixou de ser devedor, né? Como se fosse no seu caso, você fosse ao banco, ó, não consigo pagar. O banco não vai falar, ah, não, você não consegue, então tudo bem, então você não tem mais dívida com a gente. Não, você é um devedor insolvente, né? E dado que todos nós estávamos numa condição de inimizade frente a Deus, de maldade para com Deus, né? Todos nós estávamos já condenados, né? De forma que o ser humano ele não tem nenhum direito frente a Deus, né? Logo, não há injustiça de Deus quando ele permite que determinadas ou pré-ordena determinadas pessoas para serem condenadas ao inferno, né? Porque justamente nós estávamos mortos, éramos inimigos de Deus, escravos do pecado e alheios à vontade de Deus, né? Então, não há injustiça da parte de Deus. Na verdade, é o contrário, é graça dele de ainda salvar alguns homens, né? Sendo que pelos nossos pecados todos nós mereceríamos, né, a condenação eterna, né? E aí tem até uma frase do Agostinho que é legal, que ele fala assim, em Adão ele poderia dizer, posso não pecar, né? Porque como ele tinha de fato livre-arbítrio, Adão ele não tinha sido ainda antes da queda, né, contaminado pelo pecado. Então ele poderia pecar ou não, né? Ele poderia agir de forma contrária à sua natureza santa ali, né? Já hoje em dia a gente tem que dizer não posso não pecar, né? Na nossa condição natural, porque a gente tem essa inclinação para o pecado. E no futuro, lá na glorificação, os eleitos eles vão poder dizer não posso pecar. Então há uma condição superior em relação a Adão, né? Porque se Adão ele podia não pecar, nós já não poderemos nem cogitar o pecado, né? A gente não vai pecar, né? Não vai querer também, né? Como é que isso aparece então na Confissão de Fé de Westminster, né? Aparece no capítulo 9, no artigo 3º, da seguinte forma: o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. E aí lá na confissão, quem quiser ir lá, tem os versículos que justificam essa ideia, né?
na palavra vai aparecer, por exemplo, em Efésios 2, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E a gente vê que cada ponto acaba puxando o outro, né? Então, se nós estamos numa condição de total depravação, a eleição tem que ser incondicional, né? É Deus que nos escolhe e predestina para si, e Ele não faz com base em qualquer condição presente ou futura nossa, né? Ele não faz com base em previsão de uma fé que a gente vai ter, de boas obras que a gente faz, de perseverança que teremos, etc, né? Essa escolha, pelo contrário, é baseada na livre e espontânea vontade de Deus, né? Assim, é claro que Deus ele vê o futuro, mas ele conhece o futuro porque ele estabeleceu o futuro, né? Ele, nos seus decretos eternos, ele, de maneira soberana, diz como é que as coisas deveriam ocorrer, né? Então a presciência, né, essa ideia de que ele sabe o futuro, ele tem ciência do que vai acontecer antes de acontecer, decorre da predestinação, não o contrário, né? É porque ele predestina as coisas que ele sabe que vai acontecer. A ideia que está ali no Salmo 139, no versículo 16, que diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, né? Ou havia ainda, né? Então, primeiro você tem a pré-ordenação de Deus, né? Ele determina como todas as coisas vão ocorrer, depois a escolha dos eleitos, né? Dentro dessa pré-ordenação, e aí ele predestina, né? As pessoas, por isso que Deus já sabe, né, o que vai acontecer, né? Algumas pessoas pensam em Deus como o Griffin ali do MIB 3, né? Que é um personagem que ele vê todos os futuros possíveis, né? Então ele está constantemente analisando se vai acontecer A ou B ou C, né? Vendo em paralelo todos os futuros, né? E depois que ocorre é que ele sabe, ah não, então é esse futuro. Não, Deus não age assim, né? Existe uma falsa caricatura também em relação à eleição incondicional por parte dos arminianos e outros grupos, que é como se as pessoas estivessem batendo ali na porta do céu, né? Várias pessoas estivessem chegando lá na porta do céu e aí São Pedro, né? Na visão tradicional aí, pega a listinha ali, né? De quem é eleito e aí, ah, não, você não está na lista, então você não pode entrar. Isso é uma falsa caricatura, porque a ideia é que se você não é eleito, você nem vai querer seguir a Deus, né? Você vai continuar na sua vida ali secular, mundana, né, se afastando de Deus, né? Você não vai ter esse desejo por Deus. E um exemplo bíblico que a gente tem disso é da conversão de Paulo, né? Paulo, o pessoal faz até meme, né? Olha Paulo exercendo seu livre-arbítrio logo após cair ali enquanto estava indo para matar judeu, né? Então, assim, para matar cristão, né? Então, assim, foi uma decisão de Paulo aquilo, ele estava indo para matar cristãos e, no entanto, ele muda ali de concepção em um momento por um chamado de Deus ali, né? Uma aparição de Cristo para ele, né? E como é que isso vai aparecer então na Confissão de Fé de Westminster? Vai aparecer no capítulo 3, no artigo 5º, da seguinte forma: segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. E na palavra a gente vai ver lá em Efésios 2, versículos de 8 a 10, da seguinte forma: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, até nossas obras Deus preparou de antemão, né? Não é como se ele ficasse prevendo o que vai acontecer ali. O terceiro ponto da expiação limitada, ele vai versar sobre a questão, por quem Cristo morreu? Ele morreu por todos ou somente pelos eleitos? E a resposta, por essa ótica do calvinismo, é que somente pelos eleitos. De modo que a expiação de Cristo foi eficaz, nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. A ideia de limitado aí não é no poder, mas no alcance dessa expiação, tanto que algumas pessoas preferem a expressão expiação particular ou definida, ou seja, Cristo morreu só para os eleitos. A morte de Cristo obviamente seria suficiente poder para salvar a todos, mas ela é eficaz somente para os eleitos. E o problema da visão contrária é que se Cristo morreu eficazmente pelo mundo, logo o mundo inteiro tem que ser salvo. Se Cristo morreu potencialmente pelo mundo, mas o pecador tem que aceitar, que é a ideia arminiana, não, Cristo morreu potencialmente pelo mundo, mas se você não aceitar, você não é salvo. Então, se isso é que ocorre, ele não salva eficazmente ninguém. Então, até num caso extremo de ninguém aceitar, então ninguém seria salvo e ele não teria morrido eficazmente por ninguém. Logo, em última análise, Cristo morreu por todo mundo e não morreu por ninguém. Porque quem vai determinar a salvação, ultimamente, é a aceitação ou não pelo pecador. Então, inclusive, se Cristo morre por determinada pessoa, como é que fica a questão do pagamento dos pecados? Porque Cristo pagou os pecados na cruz, mas depois essa pessoa ela não aceita, então ela vai pagar os pecados dela no inferno. Então, os pecados dela serão pagos duas vezes, tem essas incoerências. E aí tem aquelas expressões que Deus tem vontade de salvar a todos, aparece lá em 1 Timóteo 2,4, não ipsis literis assim, mas essa ideia. E a gente entende isso na ótica da graça comum e da graça especial. Deus, pela graça comum, ele provê uma organização para o mundo inteiro. Nesse sentido que haveria o interesse em salvar a todos, mas a graça especial é destinada só para alguns. A questão das expressões também que aparece na Bíblia, todos, mundo, todo homem, é, normalmente elas denotam que Deus está querendo salvar pessoas de todas as etnias, não no sentido de que todos os indivíduos mesmo seriam salvos. E como é que isso vai aparecer na Confissão de Fé de Westminster? Vai aparecer assim, no capítulo 10, artigo 1º. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. E na palavra vai aparecer lá em Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 5, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bom, e a graça irresistível, Você vai ver que um ponto meio que puxa o outro, A graça é o favor imerecido, Algo dado ou realizado a nosso favor por alguém externo a nós de forma imerecida, E aí pode ser criacional, comum ou específica, que seria a graça salvadora, Quando a gente está falando de graça irresistível, a gente está falando justamente da graça específica, que possibilita que no tempo certo o chamado eficaz, a vocação eficaz, produz a regeneração, E assim a gente tem a fé e arrependimento, tornando a união com Cristo possível, E de forma que essa graça não é irresistível, Porque uma vez que Deus ou o Espírito Santo atua sobre nós temos as vendas tiradas do nosso olho, Nós passamos a ser uma nova geração, E aí a gente passa a
ter fé em Cristo, estar unido a Ele, né, e nos arrepender dos nossos pecados, né? Então, a resistência que há é a pregação da palavra, né? Porque tem dois chamados, né? O chamado externo e universal, que é pela pregação da palavra, né? A gente tem a obrigação de pregar para todos, mas há um chamado interno específico, que é pela atuação do Espírito Santo, né? Aquela questão de quando você começa a entender ali a palavra, né? E de fato se dedicar a Cristo, né? Então muitos são chamados no sentido de que a pregação da palavra é para todos, mas poucos são escolhidos no sentido de que a atuação do Espírito Santo é só em alguns, né? E se fosse possível resistir ao chamado interno, os homens o fariam, né? E ele não seria eficaz, então, né? Justamente porque os homens, na sua condição natural, eles são inclinados para o mal, então ninguém ia querer, né, aceitar essa graça, né? Por isso que eles precisam ser regenerados, né, pelo Espírito Santo antes de desfrutar os outros passos ali da Ordo Salutis, né, da ordem da salvação, ou dos passos da vida cristã ali, né? Então vocês lembram que na aula que eu botei esses passos, a regeneração ela vem antes da fé e do arrependimento, né? Na ideia arminiana, por exemplo, é o contrário. Primeiro você tem fé e se arrepende, e aí depois você passa a ser uma nova criatura em Deus, né? Então parte primeiro do indivíduo, né? Aí como é que isso aparece ali na Confissão de Fé de Westminster? Aparece assim: isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhe os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles venham muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Na palavra a gente vai encontrar isso lá em João 6,37 e em João 6,44. No primeiro versículo diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Já no segundo versículo aí diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, e por último nós temos a perseverança dos santos, né, cujo nome melhor seria a perseverança de Deus, já que é Ele, não nós, que garante não só o chamado, mas o caminho e a própria chegada. Né, pela imutabilidade de Deus que eu não me perco. Né? Muitas pessoas acham estranho nós afirmarmos que Deus é fiel, porque elas entendem que são aqueles que seguem a um Deus que devem ser fiéis a Ele. Mas na verdade, a nossa fidelidade a Deus está atrelada à fidelidade de Deus aos seus próprios propósitos, né? Inclusive os seus propósitos de salvação, né? De nos abençoar, de nos garantir o cumprimento das promessas que foram feitas aos patriarcas, né? Então é pela imutabilidade dele que eu não me perco, né? E esse ponto ele decorre logicamente dos outros pontos, porque se de Deus dependem todas as outras ações salvíficas e ele quer salvar os eleitos por meio de Cristo, ele também há de mantê-los, né? Ele preordena todas as coisas a fim de que um povo seja chamado povo dele, né? De que se tornem de fato povo seu. E como é que a gente pode explicar aí a apostasia daqueles que estavam na igreja e depois saíram, né? Aí a gente tem que entender que há uma diferença entre igreja visível e igreja invisível, que inclusive vai ser abordada na confissão de fé. A igreja visível, os membros da igreja pelo mundo inteiro, né? Dessa igreja instituição, né? Enquanto a igreja invisível, ela é composta de todos aqueles que são salvos de fato, que são eleitos de fato, né? Tanto de outrora como de hoje, como daqueles que virão a crer, né? Então há uma intersecção aí entre os salvos e a igreja, né? Mas provavelmente, né, aqueles que saíram da igreja, se não se arrependerem até o final da sua vida, é porque nunca foram da igreja, né? Nunca foram de fato igreja invisível. Bom, e como é que a gente vai ver isso na Confissão de Fé de Westminster? Bom, a gente vai ver lá no capítulo 17, artigo 1º, que diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado,
os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Aí na palavra, como é que isso aparece? Bom, aparece lá em João, por exemplo, capítulo 10, versículos 27 e 29, onde Cristo diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Bom, já encerrando aqui, realmente a ideia foi só dar uma pincelada nesse assunto. É um assunto que é muito vasto, você vai encontrar muito material, vou até deixar uns links aqui embaixo do vídeo, mas que você descanse nessas verdades que já foram aprendidas, no fato, por exemplo, de que Deus garante não só a saída, mas o caminho e a chegada, e você pode descansar nessa promessa dele, né? E que você também não saia por aí usando isso como algo contra as pessoas, mas sim para desenvolver a sua santidade diante de Deus, né? A gente já viu aí na internet os embates homéricos entre arminianos e calvinistas, a um tal ponto que foi feito um documento, né, de líderes calvinistas, cujo o último parágrafo era esse texto aí que eu coloquei, né, e que ele dizia o seguinte: finalizamos com a menção ao episódio em que o calvinista George Whitefield foi perguntado se esperava ver o arminiano John Wesley nos céus. Sua resposta foi: não, John Wesley estará tão perto do trono da glória e eu tão longe que dificilmente conseguirei dar uma olhadela nele. Assim se tratam verdadeiros cristãos, que discordam em questões de soteriologia, mas que não fazem nada por contenda ou vanglória, e consideram os outros superiores a si mesmo. E, sobretudo, estes sabem o preço custoso com que foram comprados por Cristo Jesus. Então, que a gente tenha essa noção também e que a gente possa desenvolver a nossa santidade aí diante de Deus a partir dessas verdades bíblicas, ok?